que vocês não podem falar, hein, gente? Por favor. Ah, Everton, mas aí vai sair a minha fala. Ué, mas e daí? Você não vai falar nada mal de ninguém, pô. Então, tranquilo. Então, tranquilo. Tá começando a gravar aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que eu possa estar pegando aqui os slides. Vocês viram os slides lá? Eu pedi para que a Angelita mandasse no grupo, né? Sim, sim. Ah, beleza. Tranquilo, então. São esses slides, tá? Essa sequência aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Consegue, né? Positivo. Perfeito. E aí, o que eu peço para que vocês façam? Se surgir alguma dúvida, né? Se quiser fazer algum comentário, alguma coisa assim, o Teams, ele tem a possibilidade de vocês clicarem aí e levantar a mão, né? Não sei se vocês sabem aí, clica lá nos 3 botõezinhos lá, ó, cadê? Não, cadê o Teams? Isso, clica nos 3, aqui do lado dos 3 botõezinhos, tem que levantar a mão. Só que quando eu estou compartilhando alguma tela, como agora, por exemplo, eu não consigo ver vocês. Aí vocês teriam que falar mesmo para que eu possa estar ouvindo, porque quando eu compartilho, aí sai dessa tela aqui, eu não consigo ver. Vocês não vão cansar de levantar a mão, porque não cansa, né? É só clicar, tá? Mas é isso. A ideia seria falar um pouquinho, inclusive, como vocês podem estar vendo a sequência aqui, de algumas normas que, tanto de forma direta quanto indireta, né, sempre tem a conotação, né, que seja no manuseio, que seja no armazenamento, que seja no transporte, ou que seja lá, né, no descarregamento, enfim. Né, nos próximos slides aqui, eu vou trazer algumas situações para que a gente possa estar se falando um pouquinho, né, das diversidades que a gente tem no dia a dia quanto ao contato com o químico. Né? Então, assim, por exemplo, se nós formos falar dessas normas aqui, ó, né, surgem alguns termos que eu não sei se para vocês é algo novo. Né? Então, quando alguém diz lá, NR5, NR20, NR30, né, esse negócio de NR já foi abordado em algum momento do curso, vocês sabem, tudo bem? Ou não? Às vezes eu falo NR tal, tal, eu estou tão acelerando que às vezes vocês não tiveram esse conhecimento. Alguém já falou algo para vocês? Vocês sabem o que é esse negócio de NR ou não? A NR são normas, né? Isso. Normas regulamentadoras, tá? Então, beleza, eu acredito que sim, né? Eu acredito que vocês tiveram aí pelo menos algum contato com o NR, né? Como a gente tem, assim, pegando pelo lado de vínculos, né, para empresas que são aí seguidoras, né, do aspecto de cumprir a CLT, né? Por que eu estou dizendo isso? Para a prefeitura, né, que segue um regime estatutário, ou para militarismo e tudo mais, os conceitos das NRs não se aplicam, vocês sabem disso. Né, somente para quem cumpre, né, com o vínculo empregatício lá dado pela CLT. Né? É o que basicamente se predomina aí, né, no nosso país, a gente sabe disso. Né? Aqui, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe algumas normas, né, que de forma direta ou indireta ela vai citar essa questão do contato, do manuseio, né, tudo que diz respeito aí a químicos, tá? Esses pictogramas, o que é pictograma? Esses desenhinhos aqui, ó, essas plaquinhas aqui. Né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esses pictogramas, eles não estão associados a essas NRs. Né? Por exemplo, assim, eu até, às vezes, né, depois eu vou até mudar isso aqui e tal, alguém pode ser que dê a entender que fala assim, Everton, a NR16, então ela fala de explosivos? Não. Né? Foi só uma forma de ir colocando aqui tópicos, né? Mas essas normas não estão diretamente relacionadas aos pictogramas. Por exemplo, NR11. A NR11 fala sobre movimentação e armazenamento de materiais. Nesse momento, entra a abordagem de químico, por quê? Que seja por uma bombona de 50 litros, ou que seja lá um químico que a gente compra que vem a granel, um saco de 25 ou 50 quilos, ou que seja, né, o pessoal fala muito aí, desculpa, o pessoal usa muito no dia a dia, né, os containers de 1000 litros. Tá? Então, que seja de uma forma ou de outra, que seja eu manusear ou descarregar, ou carregar caminhão e tudo mais tal, que seja pegar uma bombona de 50 quilos, ou por uma empilhadeira, manusear um container, a NR11 ela se aplica em todos esses aspectos. Em todos esses aspectos. Né? Uma coisa que a gente, na área de segurança, a gente precisa se atentar muito, e aí, né, um pouquinho quase lá no finalzinho, tá, a gente já está falando um pouquinho sobre EPI, né, são as questões que dizem respeito às medidas que devem ser adotadas, né, e que
essas medidas, elas precisam ser, vamos dizer assim, adequadas ao risco, né? E pode mudar de medida para medida, né? Eu não trouxe a foto aqui, mas eu posso pegar na internet pelo menos uma foto depois de empilhadeira, para que a gente faça um raciocínio lógico de um caso que nós tivemos na fábrica. Então, nós tivemos um caso na fábrica de operação de empilhadeira, né? Que na hora que o operador ele estava erguendo a torre, né? Erguendo, para quem conhece empilhadeira, né? A hora que ele estava erguendo a torre, levando lá o garfo, né? Houve um pequeno vazamentinho de químico. A sorte que foi, e aí era ácido, né? Se eu não me engano, era o fosfórico, não lembro agora de cabeça, né? Mas se fosse um jato um pouquinho mais, vamos dizer assim, prolongado, se fosse algo que atingisse o operador, ele não estava usando EPIs, né, que o protegesse contra um respingo, e ele ia se queimar. Imagina que se caísse isso no rosto dele. Nossa senhora, e a partir daí algumas coisas começou a ser cogitado, né? Ah, mas as empilhadeiras que manuseiam o container, né? Será que não daria para adotar um acrílico, proteger toda a frente da empilhadeira? Fizemos isso numa máquina, fez um teste e deu certo. Então, muitas coisas vai se mudando, né? E, é lógico, no conceito nosso, não só da área de segurança, mas em tudo na nossa vida, a ideia é que a gente vá melhorando sem que a gente tenha fato que nos force de forma negativa, né? Então, muito se aprende na área de segurança ou em qualquer outra área, mas depois que a gente tem um fato que nos obriga a adotar uma melhoria, né? Então, lá, mas eu nunca usei cinto de segurança. Passei a usar depois que eu vi alguém morrendo pela falta de um uso de cinto de segurança. Sabe? Tipo assim, então eu não preciso ver isso, né? Eu sei que é necessário, eu sei que é importante, aí eu passo a adotar, né? Então, essas normas aqui, né, de forma direta e indireta, né, elas vão abordar essas questões de químicos. Se a gente olhar a NR32, né, a NR32, ó, não tem a ver diretamente com esse pictograma, né, que aí seria a questão de explosividade também. Tá? A NR32 ela é específica para segmentos de estabelecimentos de assistência à saúde. Por exemplo, a NR32 se aplica para hospital, a NR32 se aplica para farmácias, para clínicas, né? Tudo que diz respeito ao atendimento à saúde, né? Mas por que está aqui 32? Porque vocês sabem que no hospital usa produtos químicos, usa gases, né? Usa aí químicos para justamente se fazer asepsia. Né? Então, aí, toda a questão da aquisição, pessoal, o que é importante que vocês saibam é que, assim, toda a logística que diz respeito ao químico em si, toda a logística, ela precisa ter um envolvimento de áreas, né, que, de uma forma ou de outra, vá se interagir com esse químico. Tá? Por exemplo, se nós olharmos para o pessoal de suprimentos, se nós analisarmos uma gestão de uma grande empresa, sempre quando se abre uma requisição de compra, sempre quando se cota lá algo com o fornecedor, fechou um pedido e tal, sempre quando acontece isso em grandes empresas, é o pessoal de suprimentos que faz isso. Né? Então, aí o que acontece? Eu já cansei de me interagir muito com essas situações. Né? Até que, ao fato, a gente conseguiu na fábrica padronizar como era feito o processo de aquisição de produto químico. Né? Então, assim, para a área de... não é só para a área de segurança, tá? Para a área de controles de processos, para a área de garantia de qualidade, para a área que justamente aí tem a ver com incompatibilidade de processo. Né? Então, a empresa como um todo, ela não pode sair a cada semana, a cada mês, trocando seus produtos químicos que são utilizados no processo. Não pode. Né? Então, o que acontece? É necessário que se tenha uma avaliação prévia das áreas que sejam envolventes no sentido de aprovar um químico antes que os suprimentos compre. Eu vou falar muito disso. Né? Os suprimentos, muitas vezes, tem lá na mão de um cara para que ele possa comprar. Vocês podem falar o que vocês quiserem em relação à compra de qualquer produto. Né? Eu não sei se vocês já se interagiram com alguma empresa que tenha suprimentos, ou eu não sei se vocês já se interagiram com alguém que trabalhou em compras, eu não sei. Tá? Mas, geralmente, assim, se a gente pega grandes empresas, eu trabalhei 8 anos aqui na Dreyfus, né? Então, assim, eu conhecia muito bem o pessoal de suprimentos. E eu sabia que a diretoria de Ruby, lá, que era o pessoal de suprimentos e tal, eles tinham algumas divisões.
né? Então, assim, ó, fornecedor de matéria-prima é esse comprador. Ele se especializa nessa área, nessa questão, né? Comprador de óleo diesel. Então, o pessoal fazia aí uma divisão. Até aí, tudo bem. E por mais que se fizesse essas divisões, o pessoal que era de compra, os compradores, eles não eram técnicos. Eles não eram especializados. Muitas vezes o cara muitas vezes o cara ia comprar algo que ele nem sabia onde ia usar. Né? Para ele, se ele compra um sulfúrico com um clorídrico, dá na mesma. É tudo químico. Não, mas espera aí, não é assim. Né? E principalmente para a questão de saúde ocupacional, a gente tem que ter uma triagem. A gente tem que ter uma garantia de que aquele químico que vai chegar, os efeitos, as estabilidades, né, os aspectos que diz respeito não só à questão de manuseio, mas de estocagem, né, o limite. De repente, nós vamos interagir com algum produto que tenha que ter, inclusive, licença por algum órgão. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Tá? Aqui tem algumas normas, né? Se a gente fosse falar da NR16, que diz respeito ao adicional de periculosidade. Por que eu estou dizendo em relação ao adicional de periculosidade? A NR16, ela tem 6 situações, meia dúzia. Ela tem 6 situações que, caso as pessoas trabalhem nessas atividades, a pessoa tem direito de receber o adicional de periculosidade. Né? Por exemplo, eu acho que vocês devem ter alguma moto, algum carro, né? Bicicleta elétrica não, mas moto, carro, né? Ou trator, ou caminhão, que seja, enfim. Sempre quando a gente vai num posto de combustível, lá o frentista ele está exposto a um tipo de um produto. E que esse produto é um produto químico. Se nós quisermos aí abrir um leque um pouquinho para estudar esses produtos químicos, eu acho que no posto tem um daqueles que é um dos mais nocivos, que tem vários impactos, tanto em legislação trabalhista quanto em legislação previdenciária, que é a questão do solvente, vocês devem ter ouvido já dizer, que é o benzeno. Aonde tem benzeno? Na gasolina. Embora seja no percentual lá que não passe de 1%, o benzeno, por ser altamente cancerígeno, né, tem todo um impacto aí nas questões que dizem respeito a legislações trabalhistas previdenciárias. Né? A gasolina tem sim benzeno. Só que o que acontece? Por exemplo, além de analisar a questão de higiene ocupacional, também tem a questão aí ao direito de se interagir com uma área perigosa. A área em si, além da área ser perigosa, a atividade em si também é perigosa. O que se tem num posto de combustível que eu estou chamando a atenção? Não é o benzeno. O benzeno, sim, né? É um produto cancerígeno e tudo mais. Mas no posto não tem líquido de combustível? Ali tem álcool, ali tem gasolina, né? E ali tem o diesel. O diesel também é inflamável. A própria NR16, ela faz uma conceituação para nós sobre o que é líquido inflamável e o que é líquido combustível. Tem diferença, né? Tudo vai de acordo com o ponto de fulgor. Isso falando de acordo com os líquidos, né? Se nós levássemos, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um paralelo, ping-pong aqui, ó, de 11 para 32, 16 a 31, né? O que nós temos ao contorno nosso aqui de bebedouro, em toda a região, né, o que se predomina aqui é o agronegócio. Então a gente tem sítios, tem fazendas enormes, né? E o que a NR31 ela fala? Ela fala sobre sistemas de segurança, gestão de segurança, né, nos trabalhos de campo. O que tem no campo? Tem agrotóxico, o pessoal utiliza diesel para abastecer máquina, né? Dependendo aí do conceito, nós temos os agrotóxicos em que, inclusive, as nocividades deles são classificadas por cores. Né? Então, a gente tem lá o verdinho, né, que é o menos tóxico. Vamos dizer assim, ó, do menos tóxico até o mais tóxico. Né? São 4 cores. É o verdinho, que é o menos tóxico. É o azul, né, que ele é medianamente tóxico. Tem o amarelo, né, que ele é altamente tóxico. E tem o vermelhinho, né, o último aí, é o mais tóxico, que ele é classificado como extremamente tóxico. E aí pode ser que a gente tenha algum produto químico em casa que a gente use lá, por exemplo, um inseticida. Qual que é o princípio atípico dele? Né? O que se tem ali? Será que é uma... Por exemplo, se vocês pegarem esses Baygon, né, esses spray aí, sempre tem lá composto químico, piretrinas e piretróides. O que é isso? Perde um tempinho depois, né? Vai lá na internet no senhor Dr. Google, lá, o Mr. Google, pesquisa lá.
O que é piretrino e piretroide? É aquilo que eu disse no início. Químico a gente tem em todo lugar. Está do nosso lado aqui, na nossa casa. Né? Então, aqui algumas das normas que dizem respeito a esses químicos. A 19, né, que fala justamente aí de explosivos, de estocagem e tudo mais. A 29, e o detalhe, hein? Nós vamos falar muito da 29, porque todas essas plaquinhas que vocês estão dizendo, que vocês estão vendo, perdão, todas essas plaquinhas aí, é tudo padronizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E aí, por que isso está na NR29? A NR29, ela é aplicada a trabalhos portuários. Nossa, Ayrton, mas o que tem a ver trabalhos portuários? Uai, o que aconteceu lá no Líbano esses dias para trás? Vocês chegaram a ver? Acho que todo mundo viu, não é possível, né? O que aconteceu lá no Líbano? Vocês viram? De cabeça agora, eu não lembro qual foi o produto. Alguém lembra? Me deu um branco agora, que houve aquela explosão. Não lembro agora. Mas eu acho que, com certeza, vocês devem ter visto, né? O que aconteceu lá no Líbano, a explosão que teve. E olha que interessante. É que de cabeça agora, depois a gente até pode pesquisar na internet, mas eu não lembro o produto que é agora. Mas olha que interessante, né? Eu trabalhei na Dreyfus, aqui em Bebedouro. Tudo bem que eu ficava mais em Bebedouro aqui, mas eu rodava as unidades, né? Então eu ia muito para o Paraná, para Santos, para Matão, onde tinha unidades de fábrica de suco, né? Suco de laranja, suco de limão e tal. A gente teve uma situação no porto, lá no Terminal 30, que é onde que a Dreyfus tem ali, né? O porto dela, onde faz ali o armazenamento para que os navios possam ser carregados, e daí a partir daí para o mundo todo, né? Teve uma situação. Não sei se vocês conhecem Santos e tal, né? Mas o braço ali, aonde é feito os carregamentos de navios e tudo mais ali, tanto fica o Porto de Santos quanto o Porto de Guarujá, um de frente para o outro. Né? Só um braço ali, mais ou menos de 600, 700 metros ali de largura, né? É o que divide. Né? E eu não lembro se foi 2012, 2013, teve um produto, olha que coisa, hein? Teve um produto que estava armazenado no Porto do Guarujá, se eu não me engano, é o dicloroisocianurato. Olha, eu até gravei o nome desse bendito que eu não esqueci. Sabe por que eu não esqueci? Porque a gente usava esse bendito na fábrica. O que aconteceu no Porto de Guarujá nos acendeu uma luzinha vermelha no sentido, peraí, mas isso acontecer aqui. Então, o dicloroisocianurato, né, ele reage com água. Ele é comprado a granel, em saquinhos, tudo mais e tal. E o que aconteceu no porto lá de Guarujá? Ele estava dentro de um container, vazou água, caiu pelo container e atingiu. Só para vocês terem uma ideia, quase metade da cidade de Santos, né, teve que ser evacuada, todos os portos, todos os terminais, todas as operações, tudo parou. Por conta, né, lógico, não é uma reação exotérmica, igual aconteceu no Líbano. Não. É uma nuvem tóxica, né, que por ser um asfixiante simples, como eu disse, né, a pessoa não conseguia inalar. Então, mas foi um caos. E a partir do momento que a gente começou a avaliar, né, porque em grandes empresas, o que se adota, o que é muito comum acontecer? Algo que aconteceu numa unidade lá nos Estados Unidos, mas que eu tenho um ambiente similar aqui, que pode acontecer aqui também, então o pessoal já divulga, já passa para frente, né? Cada fábrica, cada empresa tem um dever de casa de verificar, olha o que aconteceu em tal lugar. Será que aqui não pode acontecer? Não é verdade? E a partir daí tomar algumas medidas, algumas ações para garantir com que não aconteça aqui também. E aí, a hora que a gente ficou sabendo que entrou água, teve essa reação e tudo mais com o dicloroisocianurato, nós tínhamos alguns aqui estocados em saquinhos. Nossa, e aonde ficava era o local que podia molhar sim. Tanto o pessoal jogar água para limpeza e tudo mais, ou com chuva. Nossa, a partir daí a gente já começou com aquela correria, né? Aí já envolve o pessoal de processo, já envolve o pessoal de engenharia, onde vai ser armazenado, de que forma, tudo mais e tal. Né? Então, assim, se vocês entenderem assim, e até questionarem, Everton, então, falhou a gestão da empresa no sentido de não ter estudado previamente esse produto e não ter colocado num local adequado? Sim, falhou. E é isso que nós não podemos deixar. Nós não podemos ter falha no processo de aquisição, de armazenamento, de manuseio, de estocagem, de descarte. Né? Não sei se vocês já viram, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui, containers. Tanto o container cheio quanto o container vazio, a gente tem que ter o mesmo controle, a mesma preocupação.
sabe? Então, tipo assim, eu vou mostrar para você depois aqui uma tabela de incompatibilidade química. O que isso quer dizer? Existem produtos que não pode entrar em contato com outro nem a pau, não pode, eles se reagem violentamente. E eu coloquei algumas fotos aqui de um acidente, na verdade não chegou a ser um acidente, né? A gente classificou como incidente. Graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém inalou, não explodiu, então, né, ficou dentro daquilo que é um incidente, né? Mas nós tivemos acidente. Nós tivemos uma mistura desses mesmos dois produtos químicos aí, nós tivemos uma mistura dentro de um reator que falhou, né? O reator ele é dosado com água, no qual se diminui a intensidade desses químicos, né? Mas o reator falhou. A sorte que a sala de dosagem fica fechada por paredes de alvenaria, por laje e tal. Sabe o que aconteceu? A laje, não vou dizer que ela saiu e caiu no chão, mas a laje ergueu e abaixou novamente. Se tivesse alguém dentro ali, nossa senhora, não queria nem saber, nem ver o que poderia ter acontecido. Sabe? Então, tipo assim, e é aquilo que eu disse, né? Muitas das vezes, talvez a gente não vá conhecer o produto que vai ser adquirido, né? Pode ser que, às vezes, eu passe pelo lado ao lado de um produto, que eu não saiba nem, às vezes, a toxicidade, né? Como que ele se interage com o organismo, e quantas vezes a gente via pessoal que colocava um container vazio junto com outro container vazio, que eram incompatíveis, mas a hora que você questionava o pessoal, o que eles falavam? Não, mas tá vazio, não tem nada. Eu falei, mas peraí, não, como que não tem nada? A partir do momento que, até então, enquanto você não descontamina, enquanto você não lava, ele tá sujo, ele tem resíduo. E eu já peguei acidente grave em relação a containers que tinham resíduo. Não estava cheio, só tinha resíduo. Eu vou falar um pouquinho mais do incidente lá, vou chegar naquelas fotos lá, tá? Mas aí tem a NR20 também, que fala tudo sobre líquidos inflamáveis e combustíveis. A NR26, a 26, ela é específica sobre sinalização. Tudo que diz respeito, e aí na 26, um pouquinho mais para frente, eu vou falar a respeito do GHS, que é um sistema que mundialmente é padronizado, tá? Vamos dizer assim, ó, se você estiver aqui nos Estados Unidos, o pictograma para explosivo é o mesmo igual no Brasil, porque é adotado um padrão que é dado pela ONU, né? Então, assim, não vai ser diferente, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o que é FISPIC. É importantíssimo que vocês saibam o que é FISPIC. Além da FISPIC, a ficha de emergência. Até para que vocês saibam diferenciar, tá? Então, FISPIC, ficha de informação de segurança de produto químico. A ficha de informação, que é a FISPIC, ela não é igual à ficha de emergência. Tá? Ela é bem diferente. Até porque, pensem comigo assim, ó, eu vou depois mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Existe uma NBR, que se eu não me engano é 14725, se eu não me engano. Eu vou falar um pouquinho mais dela para frente, mas se eu não me engano é isso mesmo. Existe uma NBR, né, que ela determina o seguinte: toda e qualquer empresa que vá comercializar um produto, né, e o que essa empresa precisa fazer? Ela precisa fazer todo o estudo desse químico e emitir a FISPIC desse produto. Né? Tem 16 itens que é necessário com que a empresa estude e ela divulgue, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente quais são esses itens. E aí, isso quer dizer o que na prática? Vamos olhar pelo lado prático. O que isso quer dizer? As FISPICs, elas são muito grandes, elas são muito longas, ela tem geralmente 10, 13, 15 folhas. É gigantesco a FISPIC. E aí eu pergunto, vamos analisar pelo lado prático. Tem um derramamento de um químico. Ele está sendo escoado pela canaleta e está indo para a lagoa. Qual é a ação a ser adotada? Ou uma pessoa foi contaminada, caiu no braço, ou de repente alguém inalou, tudo mais. Se você for analisar pela FISPIC, até você achar as informações, porque, né, embora siga uma estrutura que seja padronizada, é muito longo. Tem ficha de tem FISPIC de quase 20 folhas. Né? Por isso que a ficha de emergência ela é importantíssima em relação a isso. Eu vou mostrar modelos para vocês. A ficha de emergência, inclusive, é obrigatória que toda caminhonete, todo caminhão, todo veículo que transporta qualquer produto que seja, tem que ter, além das plaquinhas, que nós vamos ver, né, que é tudo padronizado, além do cara ter o treinamento, o MOP, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem que ter esse treinamento, né? Além de tudo, tem que ter a nota fiscal do produto e a ficha de emergência, além dos kits.
Nós vamos estar vendo um pouquinho de kit também. Ah, o que é kit? Uai, de repente você está vendo lá um motorista transportar um ácido, houve um derramamento. Como que o cara vai agir? O que ele vai fazer? Até para ele evitar que isso vá para uma lagoa, vá para um riacho, alguma coisa seguinte, assim, né? Ou, de repente, a gente sabe, né? Então, que existe EPIs específicos para cada produto químico. Tem luvas, por exemplo, que não pode ser utilizada para um ácido. Você vai colocar a mão, mesmo que esteja com... Eu já vi isso, tá, gente? Mesmo que você esteja com a luva, você vai colocar, se você pega lá, por exemplo, uma de látex, né? Que é o que geralmente o pessoal se usa aí para limpeza. Né? Então, se a gente pega lá um Veja, se a gente pega lá um detergente, né? Coisas básicas, né? Se a gente pega água, até então não tem nada de tão nocivo aí, é tranquilo, né? Mas uma luva de látex, ela é indicada para esses casos. Eu já vi gente colocando a luva de látex num ácido sulfúrico. Derrete, mas dá medo, né? Porque quando a gente fala de luvas impermeáveis, tem uma sequência de luva. Da que seja mais, vamos dizer assim, não vou dizer mais fraca, né? Mas dentro de uma sequência daquilo que ela seja mais protetiva, né? Mais rígida, mais segura, tal. Tem de látex, tem nitrílica, tem de neoprene, tem de PVC. Vou mostrar algumas fotinhas aqui. A PVC é aquela grossona, né? Para todo tipo de químico, até para amônia, ela é indicada, né? Aí depois nós vamos estar vendo algumas coisas de normas da ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e aí vamos conhecer, né, alguns símbolos, alguns pictogramas, tá? Tudo bem? Vocês estão aí? Eu, de vez em quando eu engato uma quinta aqui e vou embora, hein? Aqui é automático, eu nem mudo de marcha. Tá todo mundo aí? Tá tranquilo? Professor, é só o Paulo que tá... Oi? Precisa falar. adicionar mais algumas alunas. Ah, tá. Então deixa eu voltar aqui. Para entrar na aula. Quem que eu consegui. Vocês sabem os nomes aí? Ana Beatriz. Ana Beatriz do quê? Fredrize? Matheus. Matheus. Isso. Matheus. Aí Essa aqui? o último nome. É de cima ou de baixo? Qualquer coisa também eu posso... A de cima. Ó, tem um que tá num funkão aí, ó. Aqui, meu Deus. Quem mais? Quem que eu chamo aí? Como que é aqui? O João entrou? O João. Cadê o João? Eu tinha colocado ele aqui, acho que eu perdi ele aqui. João do que mesmo? Esqueci. João Vitor? Opa, João Victor da Silva Leal. Tem mais alguém para chamar, não? É isso mesmo? Acho que é isso, né? Era só isso. Tá. Eu levantei a mão, mas era para falar isso, tá? Tá, não, perfeito. É aquilo que eu falei. Enquanto eu tô ali na apresentação compartilhando a tela, você vai ficar... Não cansa a mão, mas você vai ficar aí. Aí você tem que falar. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Cadê o João? Tá entrando aqui. Esse aqui, o JL, é o João? Não, ainda não consigo ver enquanto a pessoa não efetivar aqui. Mas beleza, tranquilo. Se não der certo aí, a gente tenta chamar novamente aí, tá? Deixa eu voltar para cá, então. Então, eu coloquei uma foto aí que com certeza vocês devem ter visto em algum lugar isso aí. Que seja em um caminhão ou numa caminhonete, sei lá, né? E a partir do momento que a gente... Olha que interessante, né? E a partir do momento que a gente começa a associar as coisas, né? Por exemplo, assim, você está com o teu carro, está dirigindo atrás de um caminhão, que a partir do momento que você começa a identificar o que quer dizer essas placas, a gente já fica meio com uma pulga atrás da orelha, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, olha o 8. O que quer dizer o 8, né? Então, tanto eu tenho uma plaquinha retangular, que é laranja, na cor laranja, né? Quanto eu tenho aqui uma plaquinha em losango, né? Que tá vendo, ó? Tem uma outra, tem um outro formato, tem uma lista, tá pintado de preto e branco e tudo mais. Então, mas olha que interessante. E aí é muito comum a gente ver isso, né? É lógico, o que se predomina dentro de uma cidade são aqueles caminhões que transportam combustíveis, né? Líquidos combustíveis, né? Gasolina. Gasolina a gente vê pouco, não se sai tanto. Mas o que a gente vê mais é o álcool, né? E o diesel. Gasolina também vê e tal, né? Mas é muito comum com que a gente veja isso, inclusive dentro da cidade.
porque os caminhões que transportam lá da distribuidora até os postos, né? Todos são através desses caminhões aqui. E tudo tem que ter plaquinha. Que seja na lateral ou que seja na traseira, igual esse caminhão aqui, ó, tem que ter essas plaquinhas. Né? Vamos passar um pouquinho aqui para que a gente possa estar conhecendo. Olha aqui, ó. Esses números de cima, se a gente analisar essa plaquinha retangular, na cor laranja, né? Aqui é um painel de segurança, onde o número de cima indica o número do risco e o número de baixo indica lá o número da ONU. Olha que interessante. Se vocês entrarem no site da Abiquim, eu já iria comentar um pouquinho de Abiquim lá na frente, né? Associação Brasileira de Indústrias Químicas. O que a Abiquim ela fez? Ela padronizou, ela pegou todos esses números de ONU, né? Dos produtos, ela padronizou uma cartilha. O padrão dessa cartilha foi tão bem aceito por diversos órgãos que até CETESB, Corpo de Bombeiros, as concessionárias, todo esse pessoal usa essa cartilha, esse modelo, né, que foi feito pela Abiquim lá atrás, anos atrás. Porque, só para vocês entenderem o que acontece, eu já vi isso na prática. Né? O Bacaninha, que foi um dos nossos instrutores de brigada, isso lá em 2010, tal, ele me mostrou, e aí a partir daí eu comecei a conhecer, né? Comecei a ver, tal. O bombeiro tem uma cartilha onde eles rastreiam o produto pelo número da ONU. Por isso a importância de nós sabermos o que está vazando, com o que ele se contaminou, o que está pegando fogo, o que caiu para a lagoa e tudo mais, tal. Qual é o produto? Não adianta você utilizar termos técnicos. É um dicloro isocianorato. É sei lá, sulfato não sei das quantas. Não, o bombeiro quer saber qual que é o número da ONU. E aí eu digo para vocês, se vocês não tiverem pelo menos a ficha de emergência, que de forma rápida você consiga identificar o número da ONU, ou a FISPIC, né, o número da ONU é fácil achar na FISPIC também, até o bombeiro, a CETESB, a concessionária, quem vai se interagir ali para conter o vazamento, alguma coisa desse tipo, vai ter dificuldade e vai demorar. Né? Imagina um negócio vazando lá e não tem EPI adequado, tem que esperar chegar, as pessoas não sabem o que fazer, então ninguém chega perto, e o negócio está vazando, está transbordando, está oferecendo risco para as pessoas, para o ambiente e tudo mais. Então, olha a importância. Né? Um pouquinho mais para frente também eu vou falar a respeito de SASMAC. SASMAC já é específico para alguns segmentos, né, que manuseiam e transportam produtos químicos. Né? Então, por que na minha cabeça já veio o SASMAC? Porque, assim, durante o tempo que eu trabalhei na transportadora, né, é muito comum que anualmente seja programado alguns simulados. É importantíssimo que na gestão da empresa, né, seja programado diversos simulados. Né? Então, o que é simulado, por exemplo? Bom, a DM17, eu não lembro. Vocês tinham aula no BEB 2 ou no BEB 1? Eu não lembro agora, por isso estou perguntando. BEB 2. BEB 2, beleza. O que seria um simulado ali? Um simulado daria para nós fazer um simulado de abandono de área. Né? Imagina que tem ali um sinistro, um incêndio, pega fogo, quem sai primeiro, para onde vai, usa isso, não usa aquilo, vai pelo elevador ou pela escada. Olha a importância de nós fazermos um simulado, para que caso realmente aconteça algo, as pessoas saibam o que fazer. O brigadista, tudo bonitinho e tal. É a mesma coisa em relação à emergência química. Que seja na rua, que seja, sei lá, na empresa, que seja na rodovia. Pensa comigo, né? Primeiro, se a gente não sabe o que está armazenado, como que eu vou saber em relação à ação que vai ser adotada caso tenha um vazamento ou uma mistura com um produto com outro? Olha que interessante. Uma vez na fábrica eu peguei um acidente, na verdade não foi um acidente, foi um incêndio. Tá? Era um produto químico, eu não lembro qual é agora, a memória me falhou. Tá? Mas começou a pegar fogo lá no depósito de químico, e aí o que o pessoal da brigada fez? O pessoal da brigada começou a jogar água. A cada vez que a água entrava em contato com o produto, levantava uma névoa de produto que tomava todo o ambiente. Eles começaram a jogar água e a gente falou, para. Vamos pegar a FISPIC, até, lógico, né? E aquilo que eu falei, até achar a FISPIC, até ler a FISPIC, até interpretar o que diz a FISPIC. Não poderia jogar água da forma como eles estavam utilizando. Eles estavam jogando um jato sólido.
É como se a gente pegasse uma mangueira. Para quem nunca viu o pessoal de brigada atuar, para quem já viu fica mais fácil, né? Mas é como se a gente pegasse uma mangueira de água aí, e ao invés de você jogar como um leque, você direcionar o jato. Tá? Então, o que a FISP falava? Que a água tinha que ser nebulizada. Tinha que ser tipo um leque para cobrir todo o ambiente. Não poderia ser do jeito que eles estavam fazendo. E aí, novamente, para aqueles que são críticos, aí, novamente, cabe aí a segunda conotação de uma falha de uma gestão. Sim, concordo. Né? Então, é mais uma vez que o produto estava armazenado, que até então a gente não conhecia a forma de se interagir. Por quê? Falta de conhecimento. Olha que interessante. Produto químico para nós, pessoal, produto químico é aquilo que eu disse. Isso eu estou pensando num porte de uma empresa multinacional que tem um sistema bem implementado, no qual toda a triagem da aquisição, né, do fornecedor, do transporte, do recebimento, da estocagem, do uso e do descarte, tudo, né, tudo é feito dentro de um sistema que seja conhecido por todas as áreas. E todos têm que ser conscientes. Né? Não basta você ter tudo desenhado, tudo bonitinho, um procedimento rígido, tudo mais e tal, mas vai lá o operador, na hora de estocar, coloca um do lado do outro que seja incompatível entre os dois. Pô, aí não dá. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso a respeito também aqui. Então, além do painel de segurança, nós temos aqui o rótulo de risco. Tá? Até pelo rótulo de risco já dá para ver se é explosivo, se é inflamável e tudo mais. Um pouquinho mais para frente aqui, ó. Olha o que diz vamos dizer assim, né? Isso aqui está na NR29. Na NR29 há anos atrás, né? Através de uma padronização que houve pela ONU. Então, isso aqui é o que existe desde o Iapoque, Chuí, de Brasília a Bariri. No Brasil inteiro e também no mundo, vamos focar no Brasil, mas no mundo também, né? Tudo é padronizado. Se nós pegarmos lá explosivo é classe 1. E aí tem o pictograma que é específico para explosivo. É que talvez a qualidade da resolução está abaixo aqui, mas na internet é fácil de pegar. Né? Então, olha aqui, ó. Então, classe 1, explosivo. Classe 2, gases. O que nós vimos aqui em cima? Nós vimos que o número de cima diz respeito ao número de risco. Ah, mas tem 3 números. Perfeito. Se for um gás, o 2,1, vamos imaginar que aqui em cima seja, aqui, ó, 2,1. Então, o que o 2,1 quer dizer para nós? Que é um gás inflamável. Mas eu já vi placa com 2,3. Olha aqui, ó, a sequência. É um gás tóxico, não é verdade? E aí, na sequência, além da informação do número de risco, vem aqui o número da ONU. O número da ONU sempre é uma sequência de 4 dígitos. Né? E, lógico, vai mudar muito. Se a gente entrar na internet aqui, ó, número da ONU da gasolina é 1, número da ONU do etanol é outro, número da ONU do diesel, aí a gente vai. Existem infinidade de produtos, né? Só para que vocês tenham uma ideia. É que aqui eu acabei não trazendo, né? Mas é muito comum com que a gente fale dela. Existe uma outra norma que eu acabei não comentando aqui, que é a NR15. Tá? Eu não sei se na aula alguém já chegou a falar para vocês, mas existe algumas situações onde as pessoas, caso elas trabalhem em locais ou, né, através de atividades que sejam insalubres, né, elas podem passar a receber o adicional de insalubridade. Insalubridade, eu acho que vocês já ouviram falar. Né, que seja pelo ruído, pelo calor, por biológico, né, ainda mais agora falando aí de pandemia, né? Imagina para quem trabalha nesses locais que, né, atendem o público aí. Né? Então, além desses riscos, também tem o químico. A hora que a gente vai avaliar a NR15, onde ela fala de químico, lá no anexo 11 dela, existe só 150 agentes químicos que a legislação brasileira reconhece como limites daqueles que sejam aceitáveis ou não. Por que eu estou dando esse contexto? Por que eu estou dando essa ênfase? A legislação brasileira é muito falha, no sentido de ter estudos, pesquisas, né, trabalhos técnicos e científicos, tal, a respeito do conhecimento de cada produto. O que né, na nossa área de segurança, tudo mais, tal, higiene ocupacional, tal, o que é muito comum que aconteça? A gente se remeta a normas internacionais, normas da CGIH, normas da AIA, normas da OSHA, inclusive não só americana, mas também europeia.
Por conta de que, assim, só para que vocês saibam, né? Existem mais de 3.000 produtos químicos que são reconhecidamente lá, vamos dizer assim, estudados, né? Que foram lá estudados e tal, e que se conhece a nocividade deles. Mais de 3.000. Mas o que se existe na NR15? Só 150. É muito pouco pelo universo gigantesco de químico, né? Que tem pelo mundo todo. E vira e mexe a gente vai fazer uma análise em alguma empresa, tem um químico lá que os caras estão utilizando que não está na norma brasileira. Aí você tem que ir lá na norma americana para conhecer a toxicidade, inflamabilidade, reatividade, né? Então, infelizmente, né? Nisso a nossa legislação ela é muito falha, tá? Na sequência aqui, vamos lá, continuar. Então, classe 3, líquido inflamável, aquilo que a gente falou, gasolina, diesel, tudo mais, tal, né? Tem a classe 4, ó, e já tem aqui algumas subclasses, né? 4.1, 4.2, 4.3, então, né, só para que vocês conheçam. Classe 5, substâncias oxidantes e peróxido orgânico. Nossa, falando assim, já me veio uma outra memória na cabeça. Olha que interessante. Ó, de repente, vocês devem estar me achando que eu sou o cara do químico. Não, pessoal. É que onde eu trabalhei tinha químico. E é aquele negócio, né? Muitas das vezes a gente foi aprendendo com as coisas que iam acontecendo. Uma vez teve um vazamento de ácido peracético. Lembrei, né? Nas fábricas de suco, o ácido peracético é um sanitizante, né? Se utiliza, lógico, né? Em mistura com água e tudo mais, tal, e em spray é nebulizado em cima da laranja que passa numa esteira, né? Para que possa ser feito ali o processo de asepsia dessa laranja. Tá? Ele é um peróxido, né? Então é um ácido peracético, é um peróxido, classificado aqui, ó, né, como um peróxido orgânico. Teve um belo dia que teve um vazamento de um container, rapaz, lá no depósito de químico. O que nós... E aí fomos nós, né? Nós da segurança e tal, né? O que nós fizemos? Nós pedimos para que o operador da pá carregadeira pegasse lá uma caçamba para carregadeira, né? Para quem não conhece e tal, né? A gente gosta muito de brincar quando é moleque com pá carregadeira, né? Nossa, eu tinha muito isso. Aí o operador, ele foi, pegou uma caçamba com a pá carregadeira, encheu de bagacinho de cana, certo? E colocou ao contorno do vazamento. Ué, por que nós fizemos isso? Para conter o vazamento, para evitar que esse ácido, através da canaleta, através lá da guia da calçada, fosse a lagoa e tudo mais, tal, né? A gente tentou colocar ali para conter. Beleza, tranquilo. Na sequência, o que nós fizemos? Nós corremos, eu não vou dizer o nome, que a aula está sendo gravada aqui, né? Nós corremos lá no nosso engenheiro químico, que ele era muito conceituado, nossa, eu gosto muito dele, porque ele é muito inteligente. A hora que ele falou assim para Everton, a hora que ele falou assim para mim, na verdade nós perguntamos, né? Falou, tá tendo um vazamento de ácido peracético e tal, né? A gente colocou lá bagaço de cana para evitar que isso se propague, né? Para a gente conter ali e tal. Ele falou, o que você colocou? Falei, bagaço de cana. Falou, ó, corre lá que tá pegando fogo. Ah, não acredito. Aí, ó, eu correndo de volta, não deu 5 minutos. Olha o fogo começando a surgir. Porque reage. É uma matéria orgânica que reage com o peróxido. Né? E a partir daí, um outro conhecimento também. Olha a importância. Se nós fôssemos estudar, né, kits de emergência, kit de primeiros socorros, né, os materiais que precisariam ter instalados, porque assim, né, pessoal, nós vamos estar vendo alguns slides um pouquinho mais para frente, né? Que seja, por exemplo, assim, ó, chuveiro de emergência, lava-óleo de emergência. Tem produtos aqui que são, inclusive, internacionais, que a gente tinha na fábrica, são produtos caríssimos, né? Mas, como era uma empresa multinacional, tinha dinheiro para comprar, que é o de Futerine, né? Vou apresentar para vocês lá esse produto. Inclusive, com uma outra empresa concorrente, quando ela utilizava, a gente ficou sabendo tudo mais, né? A nossa médica se interagiu no sentido de conhecer esse produto, né? Porque imagina assim, ó, cai um químico qualquer lá nos teus olhos, né? Qual que é a orientação? Inclusive, se você for ver a FISPIC, a orientação é o uso da água em abundância, por no mínimo 15 minutos. Isso está na FISPIC, qualquer FISPIC de químico tem isso lá, que seja nos olhos, que seja na pele, tem várias outras orientações, não provocar vômito, não ingerir água, não sei o que, tá lá, tá, né? Tá tudo na FISPIC lá. Só que aí, para que a gente utilizasse esse produto, imagina, caiu um ácido no olho, você vai e joga esse produto em cima do olho, uma vez que o olho já tem ácido lá, então a gente teve que pesquisar muito, envolver a nossa área médica, né? Para que o pessoal conhecesse aí para que tipo de produto era utilizado ou não.
né, esse tal de defuterina. Eu vou apresentar para vocês, tá? E aí tem a classe 6, né, é muito comum com que a gente vê isso aqui nas fazendas, ó, né, lá eu costumo dizer aqui, ó, aqui a imagem do Seu Madruga lá, vocês lembram daquela imagem lá que do Seu Madruga, que ele está dando a aula? Acho que na mesma aula que ele fala do risco elétrico, quando ele encosta aqui assim, ele fica chacoalhando, não lembra disso? Então, se eu não me engano, nesse mesmo cenário, nessa mesma aula, ele fala do químico, né? Ele fala aqui dessa, se eu não me engano, é uma garrafa que ele fala que tem esse símbolo agora, acho que se eu não me engano é isso. Né? Então a gente vê isso muito em fazendas, né? Em usinas aí que usa defensivos, né, inseticidas, herbicidas e tudo mais. Aí tem o material radioativo, que é muito utilizado em hospitais, raio-x e tudo mais, né? Substâncias corrosivas, que inclusive aí a gente viu até o caminhão, a foto do caminhãozinho, né? Cadê lá o caminhãozinho que eu mostrei? Aqui, ó. Então, o 8 são substâncias corrosivas. Ah, Everton, mas eu quero saber que produto que é. Ok, então eu estou batendo o olho lá no número 8, no número de risco, em cima é o número de risco, embaixo é o número da ONU. Então, pelo número 8, eu já sei que é um líquido corrosivo. Olha aqui, ó. Uma substância corrosiva. Ah, mas que produto que é? Ah, eu já não sei. A gente tem que entrar na internet e verificar pelo número da ONU, e é fácil isso achar, tá? É fácil achar lá no Mr. Dr. Google. Olha lá, ó. Bata lá o número da ONU 3267, a gente vai achar que produto que é esse. Aí vai apresentar toda a ficha técnica dele, né? Aí, por último aqui, 9. O que é o 9? O 9 é sempre quando a gente tem alguma mistura de produto que está sendo transportado que não seja só classe 1 ou classe 2, né? Vamos entender assim. Cadê? Onde que está aqui que eu já iria comentar? Depois eu volto, né? Aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó, é uma tabelinha de incompatibilidade química. Inclusive, eu tirei essa foto da fábrica, né? Que aqui era um dos locais, né? Essa foto foi tirada em um dos setores, onde se tinha muitos químicos. E aí, sempre que se tinha químico nos ambientes, nos setores, né, que o pessoal utilizava tal, nos treinamentos, sempre em DDS e tudo mais tal, e até de forma visual, tinha as placas para que os caras soubessem disso. Tá? Então, eu estou mostrando lá assim, ó. Se eu pego lá, de repente aqui, ó, um líquido inflamável, que é o número 3 lá, pelo que nós vimos, a classe 3, né? Com o que ele reage? Ou melhor, com o que ele é incompatível? Com o que caso tenha uma mistura, né? O que pode surgir ali de reação exotérmica e tudo mais? Haver ali um aumento de temperatura, até que se tenha uma explosão e tudo mais. Ó, então, se eu aumentar aqui, ó, o líquido inflamável ele é incompatível, tabela de compatibilidade, né? Com o 4, que é o sólido inflamável, e com o 5, que é o peróxido. Né? Então, o que eles tinham que saber? Qualquer produto que, caso né, fosse de classe 3, ou 4, ou 5, não poderia ser ou misturado, ou colocado junto, ou que seja no estoque, ou que seja no setor. Não poderia. Então, olha que legal. Então, aqui tem todas as classes. Ó. O X, ele indica o que é incompatível um com o outro. Né? Justamente, cadê? Aqui, ó. Para não acontecer isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu adiantei aqui, mas eu gosto de fazer isso, né? Às vezes eu avanço, às vezes eu volto e tal. É que depende muito do contexto da fala, eu já acho legal a gente ir para o slide, mostrar, né? Contextualizar e tal. Olha só, 2 produtos que não podem se misturar um com o outro, um cloreto de sódio e o outro é o ácido clorídrico. Olha que interessante, através do sistema de pescador, né? Que é essa mangueirinha aqui de cima e tal, um produto retornou pela mangueira e caiu dentro do container de outro. Essa foto, não sei se vocês estão vendo aqui, lógico, eu até coloquei a setinha, né? Olha o que aconteceu. Aí, do slide de baixo, olha isso aqui. E aí, pessoal, para quem nunca viu um container desse, vamos falar assim, ó, essa grade metálica, essa estrutura, ela é altamente rígida. Por que se tem essa grade? Justamente para que no processo de movimentação, né, se evite bater no container e furar o container. Ou rachar, ou quebrar, né? Se bem que todos esses contêineres precisam ter uma periodicidade de inspeção, porque eles ressecam, tá? Eles ressecam. O que é o correto? O correto é assim, sempre quando você recebe um container, você terminou de utilizar, devolve para o teu fornecedor,
para que o teu fornecedor possa fazer a inspeção necessária. E a partir daí, né, nas análises, vamos dizer assim, do casco em si, né, da embalagem em si, né? Se ele vê e se ele, na inspeção dele, analisar que não deve ser continuado o uso, ele vai descartar. Tá? É muito normal. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa foto, né? Fica no sol esse container. É um acrílico ali. Né? Na verdade, não é um acrílico, né? Até esqueci a composição. Depois eu pesquiso, eu agora até esqueci a composição do plástico em si. Né? Mas ele não é resistente a impacto. Por isso que tem a grade de proteção. Se a gente analisar, olha esse container, como ele está mais novo do que esse aqui. Né? Então, até pela foto a gente consegue analisar. O que é muito normal fazer, pessoal? Eu já vi muito isso, tá? Já vi muito. O que é muito normal o pessoal fazer? Eles deixarem, por exemplo, vamos imaginar esse container aqui, ó. É muito normal o pessoal deixar esse container, porque ele está interligado ao sistema de pescagem, que o pescador bombeia esse produto para o processo, beleza. O que os caras fazem? É muito normal acontecer isso. Ao invés de a cada vez que tiver que trocar, eles substituir o container, eles sempre deixam o mesmo, pega um outro e vai repondo. E esse aqui, ó, é sol e chuva, é desgaste, é sol e chuva, vai desgastando. A gente não manda para o fornecedor para que ele... Nós não somos capacitados. Geralmente, as fábricas que usam... Primeiro, por que as fábricas não fazem o processo de descontaminação? Porque geralmente não se tem local adequado. Ué, mas o que é um local adequado? Você tem que se preocupar. Para onde você vai jogar essa água? Imagina que esses contêineres estejam vazios. Você vai lavar? Ok. Para onde vai essa água? Você vai jogar para a lagoa? Você vai jogar para a canaleta? Não, não é assim. Né? O pessoal chama isso de logística reversa. Né? É a mesma coisa para bombona. Geralmente, bombona, né? E também se adota muito esse princípio em defensivos agrícolas. Tá? O que as usinas fazem? As usinas, como elas? Usina de açúcar e álcool, né? Então, aqui tem bastante usina na nossa região, né? O que as usinas fazem? Como elas compram um volume gigantesco de inseticida, herbicida e tudo mais, tal, eles já possuem nos caminhões deles. Se vocês analisarem os caminhões pipa, né? É caminhão pipa, caminhão bombeiro, tal. Só que o caminhão que o pessoal utiliza para defensivo agrícola, para preparar cauda, pensa assim, vou preparar a cauda para passar na cana, no mato, tudo mais, tal. A água que eles utilizam para preparar a cauda, né, já é transportada através de um caminhão que é específico para o setor de herbicida. Lá nele tem um local onde vai ser guardado, lá tem os processos de descontaminação, a água que utiliza volta para o tanque, para que essa água seja utilizada, né, na próxima prepara de caldo e tudo mais, tal, já é específico, já é adequado para isso. Né? Olha um pouquinho aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Então, olha o que aconteceu com essa grade. Por quê? Porque um químico misturou com o outro. Eles eram incompatíveis. Não poderia ter acontecido isso. Olha aqui. Tá? Só para vocês entenderem. É que talvez não, né? Não sei se vocês conseguiram perceber. Olha o quanto que estufou. Olha o quanto que estufou. A sorte foi que assim, Everton, mas poderia ter explodido? Sim, poderia ter explodido. Sabe por que não explodiu? Sabe por que não explodiu? Primeiro, porque o volume que caiu de um químico dentro do outro foi pouco. Nem tanto isso, mas não explodiu mesmo por conta disso aqui, ó. Como estava sem tampa, conforme foi tendo a reação, né, os gases ácidos foram sendo exalados, né? Eles foram saindo pela boquinha aqui, ó, pela boca roscada aqui, que é onde se tem a tampa. Porque se tivesse com a tampa, a pressão ia ser gigantesca, que aqui, mas a grade não ia suportar? Não ia. Aí, ó, só uma deformidade, só uma deformação que teve um pouquinho aí de cada lado aí, já estourou a grade de proteção, grade metálica. Nossa Senhora, né? Imagina o que poderia ter acontecido aqui. Assim, só um exemplo, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Ó, detalhe. Vocês têm o hábito de conduzir por quanto tempo de aula? Até às 11, até às 11h30? O que vocês pensam? O que a Angelita... A Angelita acostumou vocês mal? Como que vocês estão? Até que hora que vocês vão aí de aula? O que vocês fazem? Normalmente até às 22. Até às 10 horas?
Uhum. Tá, eu até concordo, porque senão ninguém merece. Não merece vocês ouvirem eu falando, né? Imagina. Mas assim, ó, fiquem tranquilos, né? Para sexta, a gente continua. Eu só queria depois, antes de finalizar, a gente finaliza às 10 horas. Perfeito, eu concordo com vocês. Tal. Mas antes da gente finalizar, vamos definir um horário de sexta, para a gente não deixar para entrar aí 8h30, 9 horas. Aí eu fico à disposição. Se vocês falarem assim, Everton, 8 horas, 10 para as 8, tudo mais, a gente entra, tá? Depois a gente só vê essa questão aí. Então vamos continuar um pouquinho aqui, ó. O que acontece? Aqueles algarismos, né, daquilo que nós vimos naquela plaquinha, que é o rótulo, cadê aqui, ó? Aqui é o painel de segurança, na verdade, né? Então, esse número aqui, na verdade, essa sequência de número em cima, que é o número de risco, quer dizer justamente isso aqui, ó. Né? Então, pensa comigo lá, ó. Se tem o número 2, né? Então o produto desprende gás devido à pressão. 3, inflamabilidade. 4, outra inflamabilidade. Ou seja, cada número, aqui, ó, eu trouxe um painel de segurança que tem uma sequência de números para vocês verem. Só de ter o número 3, já se sabe. O que é o 3? Líquido inflamável. Olha lá, a gente já viu isso, olha lá. Ó. É líquido inflamável. Até porque, né, aquilo que eu falei, na cidade é muito normal, acho que quase todo dia a gente vê isso. Então, a hora que a gente vê um rótulo, um painel de segurança, tá lá, o número 3, líquido inflamável. O próximo número quer dizer o quê? Que é altamente inflamável. E o 6, o que é o 6? Toxicidade ou risco de infecção. Olha lá, então, além de ser um líquido inflamável, que é altamente inflamável, por que é altamente inflamável? Pelo ponto de fulgor, né, gente? A gente sabe que a gasolina, por exemplo, né, é muito mais inflamável do que um álcool. Né? Quem tem álcool. Hoje os carros são modernos, né? Como fala lá, é flex, né? Tal. Mas, flex. Mas quem tem álcool, ou quem já teve, eu já tive um escortinho a álcool, rapaz, que olha, na época de frio é doído. De manhã? Nossa senhora, nem me fale. Né? Então, assim, a gasolina é muito mais inflamável do que o álcool, né? Por exemplo, na fábrica de suco, olha que interessante, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu peço para que vocês não façam. E se tiver que fazer por curiosidade, façam de forma segura, coloquem um óculos de segurança, não deixe ninguém ficar perto de vocês, tal. Mas olha que interessante, né? Se vocês descascarem uma laranja, pegar a casca da laranja e apertar assim, vocês já viram que sai ali tipo uma névoa? Uhum. Vocês já fizeram isso? E você sabia que aquilo pega fogo? Então, caso vocês queiram fazer um experimento, então não deixe ninguém ficar perto, coloque um óculos de segurança, cuidado, né? Abre lá, acende lá o fogão, pega um pedacinho só de casca de laranja, dobra e aperta perto do fogo. O que vai acontecer? Vai surgir ali uma pequena chama ali, lógico, é coisa rápida, né? Surge e apaga e tal. O que é aquilo ali? Aquilo ali são óleos essenciais que possuem a casca, né? Que existe na casca da laranja. Isso é riquíssimo. O óleo de limão é um dos óleos mais caros que existe. Só para vocês terem uma ideia, na época que eu trabalhava até 2017 na fábrica de suco, né, se girava em torno ali de 19 a 20 mil dólares um barril de 200 litros desse óleo. Um barril, hein? De 200 litros. Então ele era caríssimo. Aí é utilizado muito em empresas de cosméticos, né? Em alguns casos aí até ramo alimentício e tudo mais. Por que eu estou entrando nesse mérito? Porque um dos óleos que existe na casca da laranja é o tal do delimoneno. Não sei se vocês já ouviram falar, delimoneno. O delimoneno, ele é tão volátil, que nós fizemos um teste uma vez. Nós pegamos, se eu não me engano, foi 50 ml, não lembro agora. Nós colocamos num pote na verdade não, num copo de vidro, né? A uma altura de 1,5 metro do chão, assim, ó, nós viramos o copo. Pessoal, não deu tempo nem de chegar no chão, ele se evaporou. Então, para vocês verem como ele é tão volátil. E aí, né, ele é muito mais inflamável também do que a própria gasolina em si. Né? Tudo vai variar de acordo com o ponto de fulgor. Né? Na FISP, que a gente vai ver a FISP, né, um modelinho aqui e tal, então a gente tem todas essas indicações de ponto de fulgor nas FISP, tá? Então aqui é só para que vocês saibam, né, que um número tem um indicativo, outro número tem outro indicativo. Como vocês vão ter esse material, não vou ficar batendo muito em cima disso, mas só para que vocês saibam.
né? Sempre que quando surgir uma dúvida, um caso ou outro que eu quero pesquisar e tudo mais, né, tem um material aqui e não se limita no material, né? Vai na internet, dá uma pesquisadinha e tudo mais. Olha aqui um outro exemplo, não, o X reage com água. Então, lá atrás, nós já vimos, olha lá, cadê? Olha lá, o X. É uma substância que reage perigosamente com água. Lá, lembra aquele caso lá? O dicloro isocianurato? Então, ele reage, né, perigosamente com água. Ele reage, né? Então, rapaz, eu estou tentando lembrar aquele produto que era... Depois eu vou pesquisar, rapaz. Como que eu esqueci dele? Eu acho que não é o nitrato de amônio? Isso! É isso aí. É o Paulo falou, né, Paulo? Sim, nitrato. É né? o nitrato de amônio, é isso. Isso. Então, tanto é utilizado para explosivo quanto para adubos. Né? Então, olha que interessante. Eu sou perito da justiça, né? Eu faço perícias, né? E recentemente eu fui numa empresa aqui, não vou citar o nome da empresa, tudo mais tal, mas é uma empresa que lidava com adubos. Essa empresa fechou recentemente, né? Tem um setor lá que, inclusive, tem essas placas aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, explosivo, porque era onde ficava, né, parte desse nitrato, porque o nitrato por si só se ajuntava, né, se misturava com os produtos aí, né, para que se fizesse também os adubos. É o mesmo nitrato de amônio. Olha que interessante, né? Então, nossa, dá até medo, imagina. Vocês viram o estrago que causou, né? Então, na sequência aqui, ó, né, então depois vocês podem estar vendo lá, ó, o 6, né, risco, aqui sempre o primeiro número é o risco principal, e na sequência é o risco subsidiário, né? E aqui quer dizer o número 6 lá, se a gente voltar aqui de novo, novamente aqui, olha lá, toxicidade ou risco de infecção, né? Então, que, só para a gente ter um pouquinho de conhecimento a mais quanto a isso, tá? Nesse slide, eu fui assim meio que, né, eu fui meio que digitando de acordo com algumas coisas que eu entendo que é importante que a gente tenha na nossa gestão, né? E aí é lógico, né, pessoal? De repente, na cabecinha de vocês vão estar pensando assim, mas de tudo isso que você está falando aí, isso é gestão de segurança do trabalho, não é não? Não somente. Né? Então, aqui nas observações gerais, eu trouxe um pouco de contextualização, assim, de forma geral, para que a gente abordasse, assim, aquilo que eu comecei a dizer no início lá, né? A importância do suprimento, saber o que ele vai comprar, a importância que a gente tem que ter, né? A garantia, né? Na verdade, né? A garantia que a gente tem que ter, que aquele produto que o suprimento vai comprar é um produto que ele foi homologado por nós, né? Então, a área de meio ambiente, a área de processo, a área de engenharia, a área de segurança, a área de saúde, testaram, conheceram e sabe o produto, né, na íntegra, conhece o produto. Aí vai lá, os suprimentos me compram diferente? Não, não é assim, né? É diferente. Então, aqui, ó, a questão da toxicidade. É importante que a gente tenha isso em mente, né? O quão nocivo ele seja, né? Todas essas questões aí que diz respeito, inclusive, né, a incompatibilidade dele. Por que eu associo a questão da incompatibilidade com a toxicidade? Porque pode ser que esse produto seja um gás que vai misturar com outro gás no ambiente. Pode ser que esse produto esteja em líquido ou a granel que seja, né? E aí, pessoal, olha que interessante, né? A forma como eu uso esse produto pode fazer com que a toxicidade dele seja atenuada ou seja aumentada, né? Por que eu estou dizendo isso? Só de cabeça assim, ó, eu lembrei do enxofre. Pessoal, né, eu não sei, não quero ir para lá, tomara que ela não vai, tudo mais tal, mas dizem que no inferno tem enxofre. Não sei, se tiver mesmo os caras que estão lá para ferrado. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu já inalei enxofre queimado. Mas como? Na usina tem lá um setor que o pessoal chama de enxofreira, né? Pasmem vocês, não sei se vocês já sabiam ou não, né? Mas só para vocês entenderem, o que se faz com o enxofre? Ele é utilizado no processo de clareamento do açúcar. Clareamento. Os açúcares, eles são classificados. Vamos pegar assim, ó, só para vocês entenderem. Vamos pegar do mais natural ao menos natural. Aquele VHP, aquele escuro, nele não tem químico nenhum. Nele é como se a gente cozinhasse aqui o melado, aqui a garapa aqui e fabricasse em casa. É o VHP. A partir do momento aí que a gente sai do VHP, tem as classificações C5, C4, C3, C2 e até que a gente chegue no refinado. Vocês querem aí
um exemplo de açúcar que se tem uma infinidade de químico, até para que chegue, né, o açúcar naquela granulometria, naquela cor, excelência e tudo mais, você compara o cristal, né? A grosso modo é assim, né? Você compara o cristal com o refinado, a gente tende a ser meio que chamativo pelo cristal, né? Ele é melhor, a granulometria é menor, ele é mais clarinho, né, e tudo mais e tal. Só que vocês não sabem a infinidade de químico que tem, que foi empregada para que o açúcar chegasse naquele estado, né? Então, o que o pessoal fazia na usina, nesse setor da enxofreira? Eles queimavam o enxofre, e é lógico, né? O enxofre, como que eu vou dizer? É como se fosse uma areia. Ele não é tão, a esfera, né, a partícula dele não é tão assim sólida como uma areia, mas ele é a granel. Ele é a granel. Né? Aí o pessoal compra em saco de 50 quilos, existe até outros grandes carregamentos, tal, mas ele vem a granel. E aí o pessoal queima esse enxofre a granel, ele queima. Quando ele queima, o gás que é utilizado no processo, né, que é aí que eu estou dizendo que é o gás de enxofre, né, o enxofre queimado e tal, nossa senhora, é um gás altamente asfixiante. Aonde tem o gás do enxofre, não tem oxigênio, a gente sabe, né? Passa a questão de alguns segundos aí para que algumas pessoas já se sintam, né? É lógico, cada um vai ter uma reação, né? Mas inalar gases de enxofre, pelo amor de Deus, foi um dos piores experimentos que eu fiz na minha vida. Eu passei por um local, né, que até então eu não sabia que os caras estavam queimando naquele local e tudo mais e tal, e passei sem máscara nem nada. Pessoal, é crítico, né? E aí, além de tudo, por exemplo, aqui, ó, formas de penetração no organismo. Né? É aquilo que eu disse, se é um gás, pode ser inalado. Né? Se é um líquido, tanto pode atingir um olho, ainda se for um líquido, como vocês viram lá o que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Cadê no container? Ah, o container está para baixo. Isso. Cadê? Aqui, ó. O que acontece? Né? Esse gás, qual que é esse aqui? Esse aqui é o cloreto de sódio, tá? Mesmo ele não estando reagindo como houve essa reação, por que houve essa reação? Porque houve a mistura com ácido clorídrico, que inclusive eles são incompatíveis, tá? Mas mesmo se não houvesse essa mistura, né, o ácido por si só, ele exala, sim, essa fumacinha, que é o gás. Tá? Então, o que acontece? Só para que vocês saibam aí, existe alguns gases, né, que me diz respeito aí a algum uso de máscara específico. Né? Então, o que eu quero? Vou lá para o finalzinho, mas eu gosto de fazer isso e vocês vão entender. Né? Olha a diversidade de máscaras que eu tenho. Eu tenho uma que é descartável, eu tenho uma que protege só parte do rosto, só a boca aqui, né? Só a boca e o nariz, ou eu já tenho uma que protege a face toda, né? É aquilo que eu disse lá atrás, é o estudo muito bem fundamentado da atividade, né? Que a pessoa responsável, ela vai ter que ter em mente o risco que o funcionário vai correr para indicar um EPI adequado. Tá? Lógico, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho de EPI na aula de sexta e tudo mais e tal, mas assim, pode mudar o tipo de luva, pode mudar o tipo de óculos, pode ser que tenha protetor facial ou não, pode ser um gás como a amônia, que inclusive nem essa roupa, nem essa vestimenta não é. É uma vestimenta nível A. O que é nível A? Nível A são botas soldadas na calça, luvas soldadas na manga. Aqui é utilizado uma máscara autônoma, é totalmente vedada. Eu vou mostrar para vocês depois. Inclusive, é que eu vou perder muito tempo, já é 10 horas aqui e tal, mas para a aula de sexta-feira eu vou até pegar para vocês um filme que nós fizemos o simulado. Então, nós fizemos um simulado na fábrica, né, envolvendo vazamento de amônia. E aí eu vou mostrar para vocês o que é essa vestimenta, como que se coloca. Sabe aquele cilindro que geralmente o bombeiro coloca nas costas? Aquilo é uma máscara autônoma. Armandado? Não, na verdade não. O armandado, o próprio nome já fala, né, Paulo? O armandado, ele é derivado de uma linha no qual é transportado um ar de um local para o outro. O armandado, por exemplo, compressor. Aí você me fala assim, ué, mas a gente pode inalar o ar do compressor? Pode, desde que passe por um sistema de tratamento. A gente pode pegar na internet aqui e eu mostro na próxima aula. Existe um cavalete de diversas marcas, Drager, MSA, tal, né? Existe um cavalete que é feito
a descontaminação do ar, a umidificação e a retirada de todas as impurezas. Depois que esse ar passou por esse cavalete, aí se torna um ar próprio, né, puro, para ser inalado. Né? Aonde que o pessoal utiliza muito isso? Em limpezas de container, em limpezas de locais onde os caras precisam entrar que não tem oxigênio. Aí eles precisam entrar com um ar, né, mandado por uma linha que é alimentado por um compressor. E, além de tudo, eles precisam ter um cilindro, um pequeno cilindro, né, um cilindro pequeno aqui ao lado, que é um cilindro de escape. Por que é um cilindro de escape? Imagina, você está dentro de um container, não tem oxigênio, o compressor para de funcionar. Cadê o oxigênio? Cara, cadê o oxigênio da bagaça? Já era, ali mesmo você fica, velho. O que acontece? Esse cilindro de escape, a hora que interrompe o fluxo de ar, ele entra, ele assovia, tem um assovio muito alto, a pessoa, né, ela consegue saber e tal, e aí a pessoa tem 5 minutos para poder sair do ambiente. É um cilindro pequenininho. Mas o que eu falei no início é aquela máscara autônoma, aqueles cilindro, né? Pode ser de carbono. De carbono, aquele cinza é levinho. Ou de aço também, o aço é mais pesadão, né? Pode ser cilindro aí que tem uma autonomia de 200 bar, 300 bar e tal. Mas tudo isso vai de acordo com a indicação do produto. Para amônia, não tem jeito, cara. Não sei se vocês ficaram sabendo, acho que uns 3, 4 anos atrás, uma coisa assim, que teve um vazamento de amônia aqui no frigorífico em Barretos, né? Se eu não me engano, houve até óbito, se foi 1 ou 2 óbitos, né? O pessoal se intoxicou, um simples vazamento de amônia. É que, na verdade, o simples vazamento é a conotação, é a forma de falar, né? Mas o gás por si só, uma vez ele sendo liberado no ambiente, é aquilo que eu disse, por ser asfixiante simples, ele toma todo o oxigênio do ambiente. Onde tem o gás da amônia, lá não tem oxigênio, a pessoa não respira, né? Imagina o que pode acontecer aí. E aí, pessoal, na aula de sexta-feira eu vou continuar falando um pouquinho, tem bastante coisa para a gente falar. Tá? De repente eu até faço uma revisão desses slides, ou caso vocês se deparem com alguma coisa aí, deixa eu só fechar aqui. Isso, abrir a minha câmera aqui. Já é 10h03 aqui para mim. Tá? De repente, algo que vocês queiram trazer de dúvida, ou que ouviu dizer, ou que viu não sei das quantas, tudo mais e tal. Aí na sexta-feira a gente se fala também. Tudo bem? Deu para pegar alguma coisa? Eu sou assim, eu engato uma quinta, se vocês não falaram, professor, peraí, o que é tal coisa mesmo? Aí eu vou embora, cara. Na sexta-feira, o que vocês querem fazer aí? Quem levantou a mão aqui? JC? Quem que é aqui? É a Jéssica. Quer falar alguma coisa, Jéssica? Não, professor, obrigado. Era só para falar das alunas, foi aquela hora lá. Aí, tá vendo? Ainda bem que não cansa a mão, né? Daquela hora a mãozinha levantada até agora. Beleza, tranquilo. Cadê aqui o pessoal? Isso, o Paulo também estava com a mão levantada aqui. O que vocês querem fazer na aula de sexta? Às 8, 8h30, 7:50? O que vocês querem combinar? Aí vamos combinar, aí eu mando amanhã no WhatsApp da Angelita, aí ela fala lá, conforme combinado com o professor e tudo mais, tal, a aula na sexta tá o horário. Porque aqueles que não assistiram a aula de hoje vai estar sabendo, né? Sim, sim. E aí, o que vocês querem fazer? 8 horas, pode ser? Bom, para mim tudo bem. Esse pessoal também concorda aí. Renata não falou nada, né? Ficou quietinha. Para mim também tá Então, beleza. Pessoal, obrigado pela aula aí, tá? Obrigado por vocês terem participado. Eu sei que no dia de quarta-feira, muita coisa para nós fazermos e tudo mais. Para quem gosta de assistir jogo, né? Deve estar tendo jogo e tudo mais e tal. Então, deixou-se de assistir o jogo para estar na aula aqui com a gente. Parabéns para vocês aí. A gente se fala novamente na nossa aula de sexta, às 8 horas. Tudo bem? Poxa, combinado. Beleza. Pessoal, obrigado. Abraço. Até Falou. na sexta. Tchau. Tchau, tchau. Ah.